Seu gato pode estar te avisando que algo está errado com o corpo dele, e você está confundindo isso com amor. Pensa nisso por um segundo. Aquela cabecinha que ele encosta na sua mão de manhã, aquela bochecha que ele esfrega na sua perna enquanto você cozinha, aquele momento em que ele sobe na cama e pressiona a testa contra o seu rosto antes do despertador tocar. Você sorriu. Você sempre sorri, porque você acredita que sabe exatamente o que aquilo significa. Carinho, afeto. Aquele jeito silencioso que ele tem de dizer que você é a pessoa dele. E sim, parte disso é verdade, mas é só uma parte minúscula da história, porque esfregar não é um único gesto no mundo do gato. Esfregar é um idioma inteiro. Um idioma onde o significado muda completamente dependendo de qual parte do corpo ele usa, em que momento do dia ele faz e o que está acontecendo ao redor de vocês dois naquele instante exato. E entre todos esses significados, existe um especificamente, e a gente vai guardar ele para o final, que parece idêntico a uma demonstração de amor, mas na verdade é o seu gato te avisando, do jeito mais silencioso que existe, que algo dentro dele não está certo. Quando a gente chegar nessa parte, você vai olhar para o seu gato hoje à noite com um olhar completamente diferente. Antes de continuarmos, faz uma coisa por mim, se inscreve no canal e deixa um like aqui embaixo, porque isso ajuda demais a chegarem mais donos que precisam entender o que o gato deles está tentando dizer. Agora vamos começar pelo primeiro significado, e ele já é mais profundo do que 90% das pessoas imagina, porque ele começa antes mesmo do gato saber o que é o mundo. Às vezes sim, é amor de verdade, mas não no sentido humano da palavra. E é aqui que a maioria das pessoas para de entender. Quando você pensa em afeto, você pensa em beijo, em abraço, em palavra dita. O gato não tem nada disso. O gato tem o corpo. O gato tem o cheiro. O gato tem a memória mais antiga que existe dentro dele. E essa memória começa numa fase da vida em que ele ainda nem enxergava direito. Nas primeiras semanas, antes dos olhos abrirem com clareza, antes de ele entender que existe um mundo lá fora, a primeira coisa que aquele filhote sente é o corpo da mãe se esfregando contra o dele. A mãe esfrega para aquecer. A mãe esfrega para limpar. A mãe esfrega para marcar com o cheiro dela e dizer, na única linguagem que um animal recém-nascido consegue entender, você é meu, você está protegido, você está em casa. Essa associação não é aprendida. Ela é gravada. Ela se forma antes de qualquer memória consciente, e ela nunca vai embora. O gato cresce, vira adulto, perde os irmãos, muda de casa, conhece outras pessoas, e mesmo assim aquela ligação primitiva continua viva dentro dele. Esfregar é igual a abrigo. Esfregar é igual a pertencer a alguém. Por isso, quando seu gato chega no momento em que a casa está calma, ninguém está chegando, nada está acontecendo, e ele simplesmente encosta a bochecha em você de um jeito devagar, quase distraído, ele não está te dando um beijo. Ele está fazendo um ritual antigo, um ritual silencioso que diz: você é da minha família, eu te escolhi, eu confio em você do mesmo jeito que confiei na primeira coisa que me protegeu nessa vida. E é exatamente esse tipo de gesto, tão puro e tão antigo, que torna ainda mais perigoso o que vem no próximo significado, porque ele se parece muito com esse, mas a intenção por trás é completamente diferente. Seu gato está te marcando como propriedade dele. E ele faz isso com uma técnica química invisível que a maioria dos donos nunca sequer escutou falar. Aquela bochecha que parece tão inocente esfregando no seu braço quando você chega em casa, ela carrega algo que você não consegue ver, não consegue cheirar, não consegue sentir. O rosto do gato tem pequenas glândulas espalhadas pela bochecha, pelo queixo, pela testa e pelos cantos da boca. Cada uma dessas glândulas libera um cheiro muito específico, um cheiro que só outro gato consegue detectar e que carrega uma mensagem química bem clara. Isso aqui é meu. Isso aqui é seguro. Isso aqui faz parte do meu mundo. Quando seu gato esfrega a cabeça em você no instante em que você abre a porta, ele não está só te cumprimentando. Ele está te reescrevendo. Pensa um pouco em tudo o que aconteceu com você naquele dia. Você saiu para a rua, passou por outras pessoas, encostou em superfícies que ele nunca viu. Talvez tenha entrado num lugar onde existem outros animais. E voltou para casa carregando todos esses cheiros estranhos no seu corpo, na sua roupa, na sua pele. Para o gato, isso é uma anomalia. Isso é uma falha no sistema. E o sistema precisa ser corrigido imediatamente. Aquela explosão de esfregadas que acontece logo depois que você chega em casa não é só um reencontro carinhoso. É reivindicação. É restauração.
Ele está te devolvendo ao cheiro da casa, está te devolvendo ao cheiro dele. E quando ele finalmente para, quando o ritmo diminui e ele se afasta um pouco, é porque o trabalho dele terminou. Você foi reclamado, você é dele de novo. Mas existe uma diferença muito sutil sobre qual parte do rosto ele usa nesse momento, e essa diferença muda completamente o que ele está dizendo, e quase nenhum dono percebe. Às vezes a esfregada não é amor, às vezes é diplomacia silenciosa, e esse é o significado que mais gente interpreta errado em casa. Pensa numa cena bem comum. Você acabou de levantar a voz com alguém da casa, ou estava numa ligação tensa, ou houve um barulho alto na rua, ou outro animal acabou de passar perto da janela. E de repente, quase do nada, seu gato aparece e começa a se esfregar nas suas pernas com uma certa pressa. Você sorri e pensa, ele veio me dar carinho, ele sentiu o que eu precisava. E é um pensamento bonito, mas não é exatamente o que está acontecendo ali. O que aquela esfregada está fazendo, na real, é tentar acalmar a situação. É um gesto político. É o gato dizendo, do jeito mais educado possível, eu não quero conflito aqui, vamos manter as coisas tranquilas, eu estou do seu lado, está tudo bem entre nós. Gatos fazem isso entre eles o tempo todo. Quando dois gatos da mesma casa estão num clima esquisito, um deles costuma se aproximar e se esfregar de leve no outro para dissolver a tensão antes que ela vire briga. A esfregada é uma das ferramentas mais antigas dessa diplomacia felina. E quando ela acontece com você nesse contexto, com a cauda meio baixa, com o corpo levemente encolhido, com os olhos um pouco apertados, a mensagem não é eu te amo. A mensagem é, vamos garantir que está tudo certo entre a gente. E aqui chega um detalhe importante. Se você está reconhecendo o seu próprio gato em alguma dessas situações que a gente já descreveu, deixa um comentário aqui embaixo contando, porque isso ajuda muito o canal a entender o que vocês querem ver mais por aqui. Agora prepara o coração, porque o próximo significado é o mais delicado de todos os que a gente já falou até aqui, e tem a ver com o que o seu gato faz quando ele está com medo do que vem a seguir. Seu gato pode estar se esfregando em você não porque te ama, mas porque está com medo, e ele escolheu o seu corpo como o único lugar do mundo onde ele consegue respirar. Pensa numa cena assim. A campainha toca, chega a visita em casa, ou alguém começou uma reforma no apartamento ao lado e o barulho da furadeira não para. Ou você pegou a mala de viagem e colocou em cima da cama. E de repente, do nada, seu gato aparece e começa a se esfregar nas suas pernas de um jeito mais intenso do que o normal. Você olha para baixo e pensa, que fofo, ele está animado. Mas não é animação. Não é alegria. É uma tentativa silenciosa de se acalmar. Esfregar libera dentro do corpo do gato uma sensação de familiaridade. É como se ele estivesse se reconectando com algo que ele já conhece, com algo que cheira igual sempre, com algo que não muda. E você é exatamente isso para ele. Você é o ponto fixo. Você é a referência que não se mexe quando o resto do mundo está se mexendo demais. Seu cheiro, sua textura, o calor da sua pele, tudo isso funciona como uma âncora emocional para um animal pequeno que de repente não entende mais o que está acontecendo ao redor. Ele não está se esfregando porque está feliz naquele momento. Ele está se esfregando porque precisa de algo estável para segurar antes que a ansiedade tome conta dele por inteiro. E é exatamente aqui que muita gente comete um erro grande. Acha que o gato está pedindo brincadeira, oferece estímulo, mexe ainda mais com ele, e acaba aumentando a tensão em vez de diminuir. Mas existe um detalhe ainda mais sutil sobre onde exatamente o gato escolhe se esfregar nesses momentos, e esse detalhe pode estar te dizendo algo que você nunca tinha parado para observar. Tem uma parte do corpo do seu gato que ele só esfrega em quem ele confia totalmente, e a maioria dos donos nunca percebeu que isso é quase uma confissão silenciosa de amor. O gato não usa todas as áreas da cabeça do mesmo jeito. Cada região carrega um peso diferente. A bochecha é o gesto mais comum, é o cumprimento social, é o esfregar do dia a dia. A lateral do queixo é mais íntima, mais reservada, e geralmente acontece quando ele está realmente relaxado ao seu lado. Mas a testa, a parte de cima da cabeça que ele encosta diretamente no seu rosto ou na sua mão, essa é a região mais vulnerável de todas. Quando um gato escolhe pressionar a testa contra você, ele está se entregando de um jeito que ele dificilmente faria com qualquer outra pessoa. É quase uma confissão silenciosa de que você é parte da família dele de verdade. Mas existe outro lado dessa moeda, e é aqui que a coisa começa a ficar séria.
Quando o gato começa a esfregar de forma repetida sempre o mesmo lado da face, sempre a mesma região da bochecha, sempre o mesmo ponto perto do ouvido, dia após dia, em superfícies, em móveis, em você, isso pode não ser um gesto de carinho. Pode ser uma tentativa de aliviar um desconforto que está crescendo silenciosamente dentro daquela cabeça pequena. Pode ser uma irritação na gengiva. Pode ser uma inflamação no canal do ouvido. Pode ser uma dor dental que ainda não chegou a ponto de fazer ele parar de comer. Gatos sentem essas coisas muito antes da gente perceber, e o esfregar passa a funcionar como um alívio temporário. E é justamente esse comportamento, repetido, insistente, sempre na mesma região, que abre a porta para o sinal mais sério de todos. Aquele que prometemos lá no começo do vídeo. Aquele que pode parecer afeto puro, mas é outra coisa completamente diferente. Existe uma esfregada que parece amor, mas na verdade é o seu gato pedindo socorro do jeito mais silencioso que existe, e a maioria dos donos só descobre isso quando já é tarde demais. A linha entre o gesto carinhoso e o sinal de alerta é tão fina que dá medo, e é por isso que aquilo que a gente começou a falar agora há pouco precisa ser entendido com muita atenção. Quando o gato esfrega sempre a mesma região do corpo dele, repetidamente, com uma certa insistência, sem variar, sem trocar de lado, e isso é um padrão novo que ele não fazia antes, isso não é mania. Isso não é personalidade. Isso é informação. Esse é o ponto da história em que a gente sai do território puramente comportamental e começa a entrar num território que envolve o corpo dele de verdade. E aqui é importante deixar uma coisa muito clara. Não é cada esfregada localizada que é um problema. Gato tem suas preferências. Gato tem seus cantinhos favoritos. Gato gosta de marcar mais de um lado do que do outro às vezes. O que precisa acender o alerta na sua cabeça é quando aparece um padrão novo, quando algo muda, quando ele começa a fazer um movimento que não fazia antes, quando o ritmo da esfregada vira algo mais ansioso, mais repetitivo, mais mecânico. Esse cuidado de prestar atenção sem entrar em pânico é exatamente o que separa o dono atento do dono desatento. Porque o gato não vai chegar para você e dizer, está doendo. O gato não vai miar de um jeito diferente para te avisar. O gato vai usar a única ferramenta que ele tem, que é o corpo dele, e vai começar a deixar pistas pequenas, espalhadas pelo dia a dia. E o que vem agora é a continuação direta dessa pista, porque o sinal mais sério de todos não aparece sozinho. Ele costuma vir acompanhado de outros detalhes, que juntos formam um quadro completo. Aquela esfregada que parece carinho pode estar acontecendo enquanto o seu gato está perdendo o equilíbrio por dentro, e você não está vendo. Esse é o significado que a gente prometeu lá no comecinho do vídeo. O sinal que se disfarça de afeto, mas não é. Quando o gato começa a esfregar a cabeça de forma compulsiva, e aqui a palavra é compulsiva mesmo, não em você especificamente, mas no chão, na quina do sofá, no canto da parede, no pé da mesa, repetindo o mesmo movimento várias vezes seguidas, isso precisa ser observado com cuidado. Especialmente se junto com isso, ele balança a cabeça de um jeito esquisito. Especialmente se ele parece desorientado por um instante. Especialmente se ele fica esfregando o mesmo lado e meio que se inclina para essa direção. Esfregar repetitivo e rítmico sem que tenha acontecido nada social ao redor que justifique é um sintoma documentado por veterinários do mundo inteiro. Pode indicar uma infecção interna no ouvido, pode indicar dor dental escondida que ele está tentando aliviar, pode indicar uma irritação na pele que ele não consegue alcançar com a pata. Pode indicar até um problema neurológico no comecinho. O movimento de esfregar gera um alívio momentâneo na região que está incomodando, e é exatamente por isso que o gato com desconforto leve repete o gesto de novo e de novo, sem ter relação nenhuma com vínculo ou afeto. Aquela esfregada calma com o gato relaxado deitado do seu lado, isso é linguagem, isso é amor. Mas um gato que esfrega a cabeça no canto da parede 10 vezes seguidas, ou que volta para o mesmo ponto do tapete várias vezes ao dia, ou que esfrega só um lado da face de um jeito que parece automático, isso é informação. E essa informação merece uma conversa com um veterinário de confiança. Mas antes de a gente fechar tudo isso, falta um detalhe que junta os 6 significados numa coisa só. Seu gato está conversando com você há anos, e você só agora está começando a entender o que ele realmente vem dizendo esse tempo todo. Para de pensar na esfregada como um gesto único. Esquece a ideia de que toda vez que ele encosta a cabeça em você, significa a mesma coisa.
Porque agora você já viu, com seus próprios olhos, que aquilo que parecia simples era na verdade um idioma inteiro escondido na rotina de vocês dois. Aquela cabecinha quente que pressiona contra a sua mão pode ser amor ancestral, daquele tipo que vem da memória mais antiga que existe dentro dele. Pode ser uma marcação química invisível, daquela que diz para o mundo inteiro que você pertence ao território seguro dele. Pode ser um gesto de paz, uma diplomacia silenciosa para evitar tensão na casa. Pode ser uma forma desesperada de se acalmar quando o ambiente fica grande demais para ele. Pode ser um sinal sutil de confiança absoluta quando ele escolhe te dar a parte mais vulnerável da cabeça dele. E pode, em alguns casos, ser um pedido de socorro silencioso quando o corpo dele está incomodando e ele não tem outro jeito de avisar. Tudo isso vinha acontecendo na sua frente. Tudo isso já estava ali, todos os dias, e você só não tinha as ferramentas para enxergar. Aquela cabeça encostada no seu rosto não é uma única mensagem. É uma conversa inteira sendo construída em silêncio, há anos, dentro de uma espécie que aprendeu a se comunicar com a gente sem precisar de palavras. E agora você sabe escutar. Você não é mais só o dono que recebe carinho, você virou o intérprete. Você virou a pessoa que entende o idioma. E essa é a parte mais bonita disso tudo, porque ele sempre esteve te falando. Sempre. Só estava esperando alguém do outro lado finalmente entender. Aquele gato que dorme do seu lado essa noite não é um animal de estimação qualquer. É um ser inteiro que escolheu confiar em você acima de qualquer outra pessoa do mundo. E isso é uma responsabilidade que muita gente subestima. Cada vídeo desse canal começa do mesmo jeito, com uma pergunta que a maioria dos donos nunca parou para fazer. E depois a gente vai atrás da resposta de verdade. Não a versão fofa, não a explicação fácil. A ciência real, os estudos comportamentais, o conhecimento que leva anos para chegar até as pessoas e que quase nunca é traduzido de um jeito que parece uma conversa entre amigos. É exatamente isso que a gente faz aqui, toda vez, sem exceção. E a moral dessa história inteira é simples, mas ela muda tudo. Quanto mais você entende o seu gato, melhor a vida fica para os dois. Quanto mais você presta atenção nos pequenos detalhes, mais cedo você vai perceber quando algo está errado. Quanto mais você observa em silêncio, mais profundo se torna o vínculo entre vocês. Animais não têm como pedir ajuda da forma que a gente pede. Eles dependem de donos que aprenderam a olhar de verdade. E agora vai uma pergunta que eu quero muito que você responda nos comentários. Você acha mesmo que sempre interpretou as esfregadas do seu gato do jeito certo? Ou agora você está percebendo que existem coisas que ele vinha tentando te dizer há muito tempo e você não estava entendendo? Comenta aí embaixo com sinceridade, porque a primeira pessoa que admite isso muda completamente a relação com o próprio bichinho. E se esse vídeo te entregou um jeito novo de ver o seu gato, faz duas coisas antes de sair. Deixa o like aqui embaixo, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo conteúdo de verdade. E se inscreve, porque o próximo já está sendo preparado e você não vai querer perder.